Romanos 11, do 16 ao 21. Diz assim a palavra do nosso Senhor: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Façamos mais uma oração neste momento. Pai Santo, teu livro foi lido e nesta hora nós pedimos a iluminação do Senhor para que compreendamos a tua palavra. Use a vida do pregador para que ele seja instrumento teu na ministração da tua palavra e que nós sejamos edificados por meio dela. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Talvez você já tenha lido ou assistido a alguma história onde há um mocinho e um vilão. E possivelmente você tenha torcido para que o mocinho vencesse aquele vilão. E quando você vê o mocinho matando o vilão, você pode até ficar feliz. Por quê? Porque a justiça foi feita. A justiça foi feita diante daquele vilão. Mas você pode também ter lido ou assistido alguma história onde, ao invés do mocinho matar aquele vilão, ele perdoa e o vilão sai sem ter a sua morte realizada. E você pode ficar um tanto indignado. Como assim o mocinho deixou aquele vilão que fez tantos males ir embora? Ele apenas o perdoou e não fez justiça com as próprias mãos. Talvez sentimentos como este revelam muito mais do que às vezes a gente imagina. Um sentimento como este que eu acabei de relatar, às vezes não reflete justiça, e sim vingança. E boa parte das vezes essa vingança é motivada por um coração orgulhoso. Um coração que não quer que a justiça seja feita, mas ela quer que a vingança seja aplicada. O fato é que este é um perigo que todos nós podemos cair, o perigo do orgulho. Mas o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele vai tratar sobre este assunto e vai mostrar o perigo do orgulho para o coração, para o nosso coração. Mas antes de entrar propriamente no texto lido, é importante nós fazermos um contexto do capítulo 11, para nós sabermos o que está acontecendo aqui no capítulo 11, para que entremos no texto lido. O capítulo 11 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo está falando sobre o futuro de Israel, o que Deus pretende com o povo de Israel. Se os irmãos observarem do verso 1 ao 10, ele vai mostrar que Deus rejeitou o povo de Israel, mas não por todos. Ele separou uma parte para que mantivesse fiel a ele. E no texto nós vemos isso como o remanescente fiel que Deus preservou para que continuasse sendo povo dele. E a partir do verso 11 em diante, ele vai mostrar que Deus não rejeitou o povo de Israel para sempre, mas apenas por um período e com um propósito específico. Verso 11 e 12, nós vemos esse propósito de Deus para com o povo ou para com os judeus. E esse propósito é como se fosse uma espécie de um ciclo. E o ciclo é: os judeus rejeitam ao Deus, os judeus rejeitam a Cristo, os gentios entendem e aceitam o Evangelho, aceitam a Cristo. Essa aceitação dos judeus gera o ciúme, a aceitação dos gentios gera o ciúme dos judeus, e esse ciúme motivado no coração dos judeus é o que faz com que eles retornem ao Senhor. Então, o propósito de Deus neste ciclo soberano é mostrar a rejeição dos judeus gera uma aceitação dos gentios,
que gera um ciúme dos judeus para que eles retornem ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que esse ciclo, ele faz parte do verso 13, quando agora ele começa a dirigir propriamente para os gentios, ele fala que glorifica por fazer parte deste ministério, o ministério de pregar aos gentios, por fazer parte deste ciclo que Deus construiu para que o povo fosse alcançado. E observe, o apóstolo Paulo mostra que ele se alegra, ele se glorifica por fazer parte desse ministério, não somente porque ele está sendo ministro do Senhor para alcançar os gentios, é porque ele sabe que, alcançando os gentios, o povo dele, os judeus, também seriam alcançados. Mas, então, isso ele está no verso 13, no verso 13 e 14. No verso 15 e 16, eles usam 3 metáforas para representar este processo pelo qual os judeus iriam passar. E ele mostra isso no verso 15 pela metáfora da ressurreição, onde o apóstolo Paulo diz assim: se com a rejeição dos judeus houve reconciliação com o mundo, ou seja, o mundo gentil houve reconciliação com Deus, quanto mais quando os judeus se converterem e se estabelecerem como povo de Deus. O que será isso, senão ressurreição entre os mortos? Ele está mostrando o processo final deste ciclo, por meio dessa metáfora. E ele reafirma isso no verso 16 com mais 2, quando ele diz, a primeira metáfora, a metáfora da massa. Ele diz: e se forem santas as primícias da massa. Aqui, quando ele se refere a primícias da massa, ele está falando sobre os patriarcas. Ou seja, se os patriarcas foram separados e Deus os abençoou, Deus trouxe bênçãos para eles, quanto mais o será a sua totalidade, ou igualmente será a sua totalidade. Ou seja, assim como Deus abençoou os patriarcas, os separou, assim também Ele tem algo reservado para aqueles que são dele, o povo dele separado, o povo dele que está junto, faz parte junto deste povo. E a terceira metáfora, a metáfora da raiz e os ramos, no final do verso 16. E se for santa a raiz, mais uma vez, lembrando a ideia dos patriarcas, se for santa a raiz, também os ramos o serão. E aqui o apóstolo Paulo introduz, ele usa essa última metáfora e começa a tratar com os gentios um problema que estava acontecendo entre eles. E o problema era que os gentios que faziam parte agora do povo de Deus, estavam se orgulhando por fazer parte em detrimento dos judeus que se perdiam. Então o apóstolo Paulo vai corrigir isso, usando a metáfora da oliveira, dos ramos, para mostrar para eles o perigo que eles estavam correndo, deixando o orgulho dominar o coração deles, dominar as ações deles. Por isso, o tema da mensagem desta manhã é o perigo fatal do orgulho. O perigo fatal do orgulho. Nesse texto nós vemos 2 perigos que o orgulho pode proporcionar para a nossa vida. E o primeiro deles é que o orgulho nos faz esquecer quem sustenta tudo. O orgulho nos faz esquecer quem sustenta tudo. Isso nós podemos observar na primeira parte da metáfora que o apóstolo Paulo diz, no verso 17 e 18, quando ele diz: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriardes, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui, para nós entendermos um pouquinho melhor, nós precisamos entender quais são os elementos desta metáfora, ou desta metáfora que o apóstolo Paulo está usando. Quando ele diz raiz, ele está se referindo aos patriarcas, ou seja, aqueles a quem, por meio de quem a palavra de Deus veio até este momento. Então, a raiz desta oliveira são os patriarcas. A oliveira em si, ou a planta, é o Israel espiritual. Aqui ele não está falando de Israel como nação, mas sim como povo de Deus. Então, o ajuntamento do povo de Deus, representado aqui pela oliveira. Os ramos naturais, sim, são os judeus como nação, ou aqueles judeus como nação. A oliveira brava é um mundo gentílico, ou seja, de onde os gentios saíram. E os ramos da oliveira brava são os gentios que se convertem e agora fazem parte da oliveira verdadeira, da oliveira frutífera,
que é o povo de Deus. E no verso 17, o apóstolo Paulo já inicia mostrando para eles que o processo pelo qual eles são retirados da oliveira brava e enxertados na oliveira verdadeira, não é um processo que por si só eles fizeram. É um processo que tem um agente que faz essa ação. Tanto o ato de os ramos naturais que foram quebrados, quanto os ramos da oliveira brava sendo enxertados, isso é um processo que eles sofrem essa ação. Eles não são os agentes que fazem isso, pelo contrário, é o Deus soberano que conduz ou que coloca eles, que trazem eles para essa nova realidade. Fazem participantes da nova realidade na oliveira verdadeira. Aqui o apóstolo Paulo já está mostrando para eles que, de fato, o coração orgulhoso faz com que a pessoa esqueça esse processo. Ela acha que é por meio da própria vontade ou por meio de méritos próprios que eles fazem parte agora do povo de Deus. O apóstolo Paulo está falando, não foi por livre e espontânea vontade, não foi por uma decisão ou méritos próprios seus que você faz parte agora da oliveira verdadeira. Foi por meio da obra de Deus que Ele te enxertou nessa nova realidade, nessa nova oliveira. Mas não somente isso. O verso 17, no verso 18, ele traz o alerta. Num primeiro momento ele mostra esse processo, mas agora ele traz o alerta. Não te glorie contra os ramos. Aqui ele está abordando o problema que eles estavam tendo. Eles estavam se orgulhando diante dos ramos que foram quebrados e se perderam. Ou seja, os judeus, como nação, que se perderam. Ele está falando, não te glorie contra eles. Não pense que vocês são melhores que eles. Pelo contrário. Verso 18. Se te gloriardes, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, foi por meio do povo judeu, por meio dos patriarcas, que você hoje tem a oportunidade de fazer parte dessa nova realidade. Então, ao invés de você se gloriar achando que você é melhor que eles, lembre-se de quem sustenta todas essas coisas. Lembre-se de quem trouxe você para este lugar, ou por meio de quem Deus fez esse processo. Foi por meio dos judeus. Ou seja, foi por meio da ação de Deus num povo que Ele preservou um remanescente fiel, e esse remanescente fiel trouxe a oportunidade, ou por meio deles, o Evangelho chegou até vocês. Ao invés de vocês ficarem se gloriando por isso, vocês precisam compreender quem sustentou toda essa obra, quem está sustentando toda esta obra. Por isso, o apóstolo Paulo aqui aborda sobre este perigo que o orgulho traz. O perigo de esquecermos quem sustenta todas as coisas. E aqui fica uma lição importante para nós. Muitas vezes nós podemos cair neste mesmo erro de pensar que o mundo gira em torno de nós mesmos. Se nós não tomarmos cuidado com o orgulho, nós vamos poder cair neste erro e olharmos para as coisas e pensar, por que não está do jeito que eu desejo? Mas eu exijo que seja do jeito que eu quero. E sabe o que é o pior? Quando nós temos esse sentimento diante de Deus e começamos a querer exigir algo de Deus, começamos a pensar que Deus é devedor de algo a nós, e a gente começa a exigir isso dele. Se você tem vivido sentimentos assim, saiba que isso é fruto de um coração orgulhoso. E ao invés disso, você precisa corrigir o seu coração, entendendo quem sustenta todas as coisas. E quem sustenta todas as coisas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi por meio dele que ele deu a oportunidade de você fazer parte do povo dele neste momento. Fazer parte do povo de Deus mediante a obra de Cristo Jesus. E é confiando nesta obra de Cristo Jesus, que um dia te salvou, te regenerou, te tirou da oliveira brava e te enxertou na oliveira verdadeira, e agora participante desse povo, você pode confiar e descansar na obra poderosa desse Senhor. Se você não tiver essa correção de rota, essa correção de entender quem sustenta todas as coisas, você constantemente viverá com o coração aflito, desesperado, porque você perceberá que apesar de querer que você seja o dono de todas as coisas, você nunca vai conseguir essas respostas. Mas agora,
se você entender que é o Senhor Deus Todo-Poderoso que sustenta a sua vida, você pode encontrar descanso para o momento de aflição. Você pode encontrar sabedoria divina para nos momentos de aflição. Mas isso só acontece quando você tem um coração totalmente entregue àquilo que te sustenta, que é o próprio Senhor Deus. Por isso, não deixe que o orgulho domine o seu coração. Não deixe que o orgulho domine as suas ações e corrompa a sua maneira de enxergar o mundo. Antes, coloque seu coração diante do Senhor, se achegue a Ele, entendendo a obra que Deus fez na sua vida e compreenda que Ele está sustentando, guiando e regendo toda a sua história. Mas o texto ainda nos ensina um segundo perigo que o orgulho pode causar ou proporcionar para a vida da pessoa. Primeiro, o orgulho nos faz esquecer quem sustenta tudo. Mas o segundo perigo é que o orgulho nos faz perder o temor a Deus. O texto nos mostra que o orgulho nos faz perder o temor a Deus. E esse perigo nós encontramos no verso 19 ao 21. No verso 19, o apóstolo Paulo agora representa ou mostra como era uma fala de um gentil orgulhoso. Quando ele diz: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando qual era o pensamento daqueles gentios que ele está falando aqui. Eles estavam pensando que o principal desta obra eram eles. Por isso que eles falam: alguns ramos foram quebrados para que eu sendo o centro da história, pudesse ser enxertado. Mas no verso 20, o apóstolo Paulo corrige isso, quando ele diz: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Aqui o apóstolo Paulo mostra que não é o homem, não é o gentil que está no centro da história. Quem está no centro da história é o Senhor Deus. Tanto aqueles que foram quebrados foram por incredulidade em Deus, ou seja, eles não creram em Deus, por isso eles foram quebrados. E vocês que foram enxertados, vocês estão enxertados mediante a fé em Deus. Ou seja, o centro da história não é o gentil, o centro da história é o Senhor Deus. E a glória do Senhor Deus. Tanto para aqueles que foram quebrados, quanto para aqueles que estão sendo enxertados. O apóstolo Paulo mostra isso, ou corrige isso, porque ele percebe que o perigo do orgulho faz com que você perca este temor. Você perca, ou eles perderam este temor ao Senhor. Pelo contrário, eles estavam achando que eles eram o centro da história. Deus era apenas um coadjuvante na história deles. Por isso que no final do verso 20, ele diz: não te ensoberbeças, mas teme. Entenda que a história é regida não você sendo o ator principal, o agente principal dela. Essa história é regida por meio do Senhor Deus. E é a glória dele que faz com que tanto uns se percam, quanto outros são enxertados. Isso é um perigo que o apóstolo Paulo nos alerta nesse texto. O perigo de deixar o orgulho dominar o coração ao ponto que o temor a Deus seja perdido. E no verso 21, ele traz um alerta muito mais importante, ou mais um alerta para este povo, quando ele diz: porque Deus não poupou os ramos naturais, também não te pouparás. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando que assim como os ramos naturais não foram poupados pela incredulidade, por conta da incredulidade deles, vocês que são enxertados, se continuar com este coração orgulhoso, não temendo ao Senhor, também não serão poupados. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando a realidade do coração daqueles gentios, que apesar de pensarem que estavam fazendo parte do povo de Deus, mas não viviam como o povo de Deus, era reflexo que o coração ainda deles não tinha o Senhor como o Senhor da história. Por isso ele está falando:
Se Deus não poupou o ramo natural, porque rejeitou a Ele, vocês que são enxertados, se vocês não entenderem quem é o Senhor no contexto da sua vida, vocês também não serão poupados. E aqui, irmãos, fica mais uma lição para nós. Nós vivemos, ou nós fazemos parte do povo de Deus, mas nós precisamos constantemente ficar alertas com o perigo do orgulho em nossa vida. O orgulho primeiro faz nos esquecer quem sustenta todas as coisas. E pelo fato de nós esquecermos todas as coisas, nós começamos a perder o temor ao Senhor. E agora eu trato as coisas de Deus com desdém. Eu olho para o culto do Senhor, no dia do Senhor, eu olho não com a reverência que eu deveria olhar, com o temor que eu deveria ter. Eu começo a trocar as práticas que eu preciso fazer para o Senhor por outras coisas. Eu penso que o domingo é mais um dia que eu tenho, ou é o dia que eu tenho para aproveitar para apenas descansar, e se der tempo, eu vou à igreja. Se der tempo, eu comungo com os meus irmãos. Isso são reflexos de o temor do Senhor sendo perdido e o orgulho dominando a ação da vida da pessoa. Ou talvez eu penso assim, eu não preciso mais de uma vida devocional tão constante. Eu não vou orar tanto, eu não vou mais me preocupar com isso. Eu oro uma vez, se eu vou à igreja, eu oro lá e está tudo certo. Eu estou cumprindo o meu papel como cristão. Ações assim revelam um coração orgulhoso, com falta de temor ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui nesse texto está mostrando que ao invés disso, nós devemos sim temer o Senhor. Não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, coloque a sua vida, ou entenda que a sua vida só é vivida verdadeiramente quando você tem o temor do Senhor. Quando você vive em dependência total do Senhor. Quando você começa a entender que a sua vida é regida pelo Senhor, o orgulho vai sendo quebrado. A dependência do Senhor vai sendo desenvolvida na sua vida. Por isso, o alerta que o apóstolo Paulo nos traz aqui é que sim, nós devemos viver uma vida que glorifique ao nome do Senhor por meio das nossas ações. E como nós glorificamos? Temendo ao Senhor. Não deixe com que o orgulho tome conta do seu coração e faça com que você perca a reverência, o temor ao Senhor. Viva uma vida em conformidade com aquilo que você foi comprado ou naquilo que você foi enxertado nessa oliveira boa. Viva uma vida que, de fato, seja a manifestação da graça do Senhor nas suas ações. Continuamente, você precisa, sim, buscar ser mais próximos do Senhor. Não pense que uma vida de oração pode ser levada de qualquer jeito. Tema ao Senhor, tendo uma vida de oração constante com Ele. Lendo a Escritura, sendo alimentado pela Escritura. Não pense que o domingo é mais um dia ou um dia qualquer na nossa vida. Não, é o dia que o Senhor reservou para que o povo dele estivesse reunido, para que, usando a metáfora, para que a oliveira verdadeira estivesse reunida e juntos glorificassem ao Senhor. Se alegre com isso. Lembre-se que você foi enxertado neste povo para viver assim, em nova conformidade. Vivendo assim, nós estaremos, de fato, vivendo em conformidade com aquela nova realidade que nós temos no Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo aqui nos alerta sobre esses dois perigos que o orgulho pode trazer à nossa vida. O perigo de esquecermos quem sustenta tudo e o perigo de perdermos o temor ao Senhor. Mas eu quero partir para a conclusão deste sermão, mostrando que este perigo fatal do orgulho não está longe de nós. E nós fazemos parte deste enxerto. Nós somos aqueles que foram enxertados nessa oliveira. E nós podemos cair no perigo fatal deste orgulho. E talvez você está aqui nesta manhã e observe que você está muito mais próximo a essa realidade. Ou o seu coração tem sido vivido de forma orgulhosa. Na sua mente, quem sustenta todas as coisas é a sua própria vontade, ao invés de Deus Todo-Poderoso. Ou o seu temor a Deus
nem existe. Ou se existe, ele é condicionado àquilo que eu penso de Deus e o que eu quero que Deus faça a mim. Eu quero te dizer, se você tem vivido assim, nós não lemos, porque faz parte da próxima exposição, mas eu quero apenas que você observe no verso 22, começo dele, que o texto diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. O apóstolo Paulo, depois de tratar o orgulho aqui, ou o perigo do orgulho, ele vai falar isso: considere a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles que vivem com o coração orgulhoso, não temendo ao Senhor, pensando que Ele é o centro da história, que a pessoa é o centro da história, saiba que o que você desfrutará do Senhor é severidade. O que está reservado para você é a severidade de Deus. É a manifestação da ira de Deus sobre aqueles que se perdem. Por isso, tome cuidado. Se você tem se encaixado a um coração orgulhoso, a uma vida orgulhosa, o que espera para você é a severidade de Deus. Mas se você entende isso, entende que o seu coração é um coração que de fato luta contra esse orgulho, mas de fato você luta contra ele, você busca em Deus uma reconciliação com Ele, busca que Deus trate o seu coração e transforme a sua vida, você vive lutando contra este pecado. O texto nos diz que nós desfrutamos da bondade de Deus. Você tem sim uma bondade do Senhor reservada para você. E bondade é essa que veio por meio do Senhor Jesus Cristo. A salvação de Cristo é o ápice da bondade de Deus para a vida do seu povo. E por meio de Cristo, eu e você podemos nos achegar ao Senhor. Achegar o nosso coração muitas vezes orgulhoso, mas se quebrantando diante do Senhor Jesus Cristo, pedindo, assim como o salmista disse: sonda o meu coração a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Trate esse coração orgulhoso para que ele de fato seja vivido em conformidade com o que o Senhor deseja, com o que o Senhor, ou com o que lhe apraz. Esse precisa ser o desejo nosso, do nosso coração, constantemente, para que nós não caiamos no perigo fatal do orgulho, para que nós não caiamos no perigo de vivermos uma vida orgulhosa. Se achegue ao Senhor Jesus Cristo, se quebrante diante dele, abra o seu coração, rasgue o seu coração diante do Senhor e fale: Deus, sonda este coração. Vá lá no mais íntimo, trate o orgulho que eu tenho, me ajude a corrigir a minha maneira de enxergar o mundo e entender que não sou eu que estou no centro, não é as minhas vontades que devem ser satisfeitas, mas sim as tuas. Faça isso na sua vida. Faça isso porque de fato você agora é uma nova realidade. Você foi enxertado na oliveira verdadeira. E por você ser participante da oliveira verdadeira, você desfruta dos benefícios que essa oliveira produz aos ramos. Por isso, meus irmãos, que Deus, na sua graça e soberania, nos ajude a vivermos não orgulhosos, não com o coração dominado pelo orgulho, mas sim dependentes do Senhor, vivendo uma vida em conformidade com a vontade dEle, quebrantando este orgulho diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus assim nos abençoe.